Olá, estamos de volta para dar continuidade ao nosso trabalho, ministrando as aulas da revista da Escola Dominical do último trimestre de 2018, publicada pela editora Central Gospel. Hoje nós vamos apresentar a nossa aula de número 9, que tem como título Diversidade Sexual e de Gênero. Eu vou ler aqui para vocês o nosso texto áureo, que está no livro de Gênesis, o livro dos começos, no capítulo 1, versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Nós estamos vivendo num tempo marcado por grandes mudanças. As coisas, de uma maneira geral, elas têm um prazo de validade muito curto. Aquilo que é vigente hoje, aquilo que é moda hoje, aquilo que é, de repente, verdadeiro hoje, amanhã pode ganhar outras conotações. Esse processo de mudanças alcançou de uma maneira forte os conceitos a respeito da sexualidade humana. A visão sobre a sexualidade humana mudou de uma maneira radical nos últimos anos. E as mídias, os meios de comunicação, eles têm divulgado de uma maneira maciça essas mudanças ocorridas na área da sexualidade humana. Isso impõe à igreja uma tarefa desafiadora. Ela precisa marcar uma posição dentro desse contexto e nesta posição ela precisa estar apoiada nos ensinos das Escrituras Sagradas a respeito da sexualidade humana. Então, ao longo dos anos, muitas mudanças ocorreram. Se olharmos lá atrás, nós vamos ver os sistemas dentro das famílias, por exemplo, o patriarcado, em que o homem era o provedor e a mulher estava reduzida às atividades do lar. Em algumas culturas e em épocas diferentes, também tivemos o matriarcado, em que as mulheres eram as provedoras e os homens se ocupavam das tarefas de menor importância. Da década de 60 para cá, grandes mudanças aconteceram. De 1960 até os dias atuais, grandes mudanças ocorreram, e essas mudanças afetaram os conceitos a respeito da sexualidade humana. A mulher foi para o mercado de trabalho. A questão dela poder controlar, ter controle sobre a quantidade de filhos, por exemplo, a descoberta dos métodos anticoncepcionais e principalmente o ingresso dela no mercado de trabalho veio mexendo, refletindo, transformando as estruturas dentro da questão familiar. E eu diria que a coisa mais perversa resultante dessas mudanças ocorridas de 1960 para cá foi a relativização do papel de homem e de mulher no contexto da família. Então, hoje, nós estamos vivendo grandes dificuldades, grandes conflitos na sociedade brasileira e também na sociedade de uma maneira geral. E se nós olharmos para trás, na cultura ocidental, em cada nação, havia uma maneira de conceituar o homem e a mulher. Porém, hoje, com os desdobramentos sociais, algumas coisas foram sendo modificadas. O advento do feminismo mudou muita coisa e relativizou a posição de homens e mulheres dentro do contexto da família. Então, hoje está discutindo a questão da mulher no trabalho, a igualdade da mulher em termos de remuneração, no desempenho de uma determinada função, enfim, um elenco de mudanças ocorreram no perfil do homem, no perfil da mulher, na convivência em família. Então, algumas teorias surgiram por conta dessas mudanças, também por conta do apoio dos meios de comunicação e também, principalmente, da militância gay, procurando convencer, impor à sociedade que
os modelos de diversidade de gênero e diversidade sexual são legais e são legítimos. Então, várias teorias apareceram. Essas teorias elas explicam a posição das pessoas a respeito da diversidade sexual e de gênero. Por exemplo, existem os não binários. Não binário é aquela pessoa que defende um sistema de gênero que vai além das classificações de homem e mulher, feminino e masculino. Existem os transgêneros. Transgênero é aquela pessoa que tem uma identidade de gênero diferente do seu sexo de nascimento. Existe o bissexual, que ela é aquela pessoa que se sente atraída sexualmente, tanto por pessoas do seu próprio sexo, como por pessoas do sexo oposto. Existem também os intersexuais, que são aquelas pessoas que apresentam variações cromossômicas. São pessoas com anomalias físicas, por exemplo, homens que nascem sem o órgão sexual masculino e mulheres que desenvolvem órgãos sexuais masculinos. Na biologia, isso é chamado de agenesia peniana e síndrome de La-Chapelle. Então, intersexuais são essas pessoas que nascem, que apresentam variações cromossômicas. Por exemplo, os hermafroditas são pessoas que têm uma anomalia em termos dos órgãos sexuais. Mesmo essas pessoas, em seu DNA, estará definido a sua sexualidade. Essa pessoa será homem ou mulher. Então, do ponto de vista científico, não há como afirmar que a sexualidade humana é uma construção social, é uma decisão do indivíduo, porque biologicamente o homem vem ao mundo já com a definição de ser macho ou fêmea. Essa não é uma escolha, isso é algo que é imposto ao ser humano, como outras coisas que também lhe são impostas, são coisas descritas no seu mapa genético. Por exemplo, a cor dos seus olhos, a sua estatura, enfim, uma série de características da sua estrutura física que já vêm pré-estabelecidas no seu DNA, no seu mapa genético. Além dessas teorias, existe também o transexual. Transexual é aquela pessoa que fez ou que pensa fazer a cirurgia de mudança de sexo. Então, nós temos aqui uma lista de teorias que defende uma posição a respeito da sexualidade que está em rota de colisão com as ciências biológicas e também com as escrituras sagradas. No passado, essas pessoas com essa visão a respeito da sexualidade eram conhecidos pela sigla GLS, isto é, gays, lésbicas e simpatizantes. Mais tarde, essa sigla mudou-se para LGBT, que significa lésbicas, gays, bissexuais e transexuais. Hoje, eles estão usando a sigla LGBTI, que significa lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e intersexuais. Porém, a Bíblia ensina uma outra coisa muito diferente. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Há uma lista enorme de textos que corroboram esta passagem bíblica. Esse texto bíblico diz: e criou Deus a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Então, lá no Éden, Adão estava contente, feliz, em harmonia com a criação. Porém, havia uma lacuna, ele se sentia só. E então, por conta disso, Deus tirou das suas costelas uma parte do seu corpo e com essa matéria-prima ele fez para Adão uma mulher. E Adão ficou extremamente surpreso quando ele acorda daquele sono e vê à sua volta aquele belo exemplar feminino. Então ele diz:
Esta é osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada varoa, porquanto do varão fora tomada. Então esse é o padrão das Escrituras Sagradas. Deus fez o homem macho e fêmea. Deus deu a Adão uma mulher, porque na sua infinita sabedoria, ele entendeu que uma mulher preencheria as necessidades deste homem. Então não há como fugir desse padrão. E as pessoas que seguem as Escrituras Sagradas, elas defendem, em contraposição àquelas teorias já expressas nesta aula, do outro lado, essas pessoas defendem 3 teorias. Por exemplo, eles são binários. Binária é toda pessoa que aceita a humanidade dividida em 2 classificações únicas, isto é, homem, mulher, macho e fêmea. Existem também os cisgêneros. Uma pessoa identificada como cisgênero é aquela cuja identidade de gênero é a mesma do seu sexo de nascimento. Cisgênero é o oposto de transgênero. Existem também os heterossexuais, que é o oposto de homossexuais. O heterossexual é aquela pessoa que sente atração sexual pelo sexo oposto. O homem que sente atração sexual pela mulher e a mulher que sente atração sexual pelo homem. A questão da sexualidade é tratada na Bíblia de uma maneira ampla, de uma maneira abrangente. É preciso ficar claro que no início Deus criou macho e fêmea, Deus criou o homem e a mulher. Gênesis capítulo 1, versículo 27, mas também uma gama de outros versículos. Jesus mesmo falou isso de uma maneira ampla, mostrando que o Criador, desde o início, ele dividiu a humanidade entre homens e mulheres. Logo, toda prática fora desta classificação de homem e de mulher, de macho e de fêmea, se constitui em um grande erro, em um grande equívoco. E a igreja e as pessoas que servem a Deus precisam se posicionar de uma maneira firme, precisam fazer uso das Escrituras Sagradas na defesa desse tipo de posição. O sexo, conforme as Escrituras Sagradas, é algo puro, é algo bom. Os reformadores vieram fazendo exatamente esta defesa, mostrando que o sexo é uma criação divina, porém a sua prática ela está disciplinada, ela foi colocada pela Bíblia dentro de certos limites. Por exemplo, o sexo é para ser praticado entre homem e mulher dentro dos limites do matrimônio. Quando Deus fez o ser humano como um ser sexual, o seu propósito era um propósito duplo. Ele visava a procriação, a manutenção da humanidade na face da terra, e ele também criou o sexo para que ele fosse uma fonte de prazer entre 2 pessoas, no sentido de que essas pessoas criassem um clima de cumplicidade e de intimidade. Não há como fugir dos parâmetros da Bíblia e também da ciência a respeito da sexualidade humana. Não dá para aceitar as teorias da diversidade de gênero e da diversidade sexual conforme exposto aqui nesta aula. Não é possível fazer isso porque entramos em grandes desvios, praticamos aquilo que é abominável diante de Deus. A Bíblia marca uma posição firme, contrárias a todas essas teorias, e também ela mostra qual é o ideal de Deus a respeito deste assunto. Estamos chegando ao final desta aula. Que Deus te abençoe de uma maneira especial e poderosa, em nome de Jesus.